tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos para a próxima para a próxima aliá, gente. Terceira aliá da Parashá Balak, números 22, 21 a 38 e Lucas 22. Aqui em Lucas 22 vai falar sobre a conspiração para matar Yeshua, né? A peça, Yeshua quando predisse que Kefa iria negá-lo, enfim, acontecimentos relacionados a Pessa, né, a celebração da Páscoa, a celebração da Pessa naquele momento. Vamos para a nossa leitura. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. E aqui fazemos diariamente as leituras das Aliot, da Parashá semanal. E o Senhor tem plantado coisas no meu coração e que logo terão um resultado maravilhoso para contribuir também para o crescimento de vocês. Logo tem novidade. Pelo poder do Eterno, em nome de Yeshua, o Senhor tem trazido, através da sua Ruach também, através da sua Ruach, alguns entendimentos e algumas coisas que trará muito discernimento para vocês também. Bênção da Torá? Vamos à bênção da Torá. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste cumprir as palavras da Torá. Bendito és tu, Eterno, que nos outorga a Torá. Vamos lá? Parashá Balak. Terceira aliá, números 22, 21 ao 38. E Brit Hadashá, em Lucas 22. E Bilã levantou-se pela manhã, selou a sua jumenta e foi-se com os senhores de Moabe. E a ira de Deus acendeu porque ele se ia. E um anjo do Eterno pôs-se no caminho para impedi-lo. E ele estava montado na sua jumenta. E seus 2 moços estavam com ele. E a jumenta viu o anjo do Eterno parado no caminho com sua espada desembainhada em sua mão. E a jumenta desviou-se do caminho e andou pelo campo. E Bilã espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. E o anjo do Eterno pôs-se no atalho das vinhas, que tinha de um lado aqui e outro ali. E a jumenta viu o anjo do Eterno e apertou-se contra a parede, apertando o pé de Bilã contra a parede, e ele tornou a espancá-la. E o anjo do Eterno tornou a passar adiante e pôs-se no lugar estreito, em que não havia caminho para desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. E a jumenta viu o anjo do Eterno e deixou-se cair debaixo de Bilã. E o furor de Bilã cresceu e ele espancou a jumenta com a vara. E o Eterno abriu a boca da jumenta e ela disse a Bilã: O que eu te fiz para que tu me batesse já 3 vezes? E Bilã disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Se eu tivesse uma espada em minha mão, te mataria agora. E a jumenta disse a Bilã: Porventura não sou tua jumenta em que montaste desde que existes até este dia? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele disse: Não. E o Eterno desvendou os olhos de Bilã, e ele viu o anjo do Eterno parado no caminho com sua espada desembainhada na mão. Ele se ajoelhou e prostrou-se sobre seu rosto. E o anjo do Eterno disse-lhe: Por que bateste na tua jumenta 3 vezes? Porque bateste na tua jumenta já 3 vezes. Se ela não tivesse se desviado de diante de mim, agora eu teria matado e a ela... Eu te teria matado e a ela deixado com vida. E Bilã disse ao anjo do Eterno: Pequei, porque não soube que tu estavas parado ao meu encontro no caminho. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E o anjo do Eterno disse a Bilã: Anda com os homens, mas falará somente a palavra que te disser. E Bilã foi com o senhor de Balaque. Quando Balaque ouviu que Bilã tinha chegado, saiu ao seu encontro na cidade de Moabe, que está junto à fronteira de Arnon, na extremidade dessa. E Balaque disse a Bilã: De certo, mandei chamar-te, por que não vieste? Acaso, em verdade, eu não posso honrar-te? Algumas coisas que eu li no
Midrash dessa semana que fala sobre Balak e Bilam. Quando a jumenta fala, quando o Eterno dá a ela a voz para falar, ela fala, ela vai falando coisas e Bilam vai retrucando e cada vez sendo mais humilhado pelas palavras, tipo, mas não, como eu já te fiz isso alguma vez? Por que me bateu 3 vezes? Eu já te machuquei? Eu já te derrubei? Ah, mas tu é nova. Não, é mentira. Quantos anos eu te sirvo? Ah, mas eu nunca... Ah, faz tempo que eu não monto. É mentira. Você só monta em mim, você não monta em outro animal. E isso foi inflamando a ira de Bilam. Até que teve uma última frase que a jumenta falou, né? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E aí Bilam se viu extremamente ferido, não só na perna, mas no seu orgulho, na sua arrogância, na sua prepotência perante os príncipes de Moab, que se deu por derrotado. E aí então o anjo do Eterno aparece diante de Bilam. E pela glória do anjo do Eterno, pela glória, pelo peso de glória, ele se prostra. E ele não é morto. Ele fala, né? Pequei, porque não soube que tu estavas parado ao meu encontro no caminho. E ele sabe que se ele disser a palavra pequei e se arrepender, né? Porque a palavra pequei é assim, eu me arrependo do que eu fiz. Mas não faz a techuvá, né? O que ele apresenta aqui é remorso. Ele se arrepende de ter batido na jumenta, de ter ido ao encontro, né, de Balak, mas ele diz que se arrepende, né? Ele diz, eu pequei para não ser morto naquele momento. Simplesmente para não morrer naquela hora. Porque é isso que acontece quando o anjo do Eterno aparece diante de uma pessoa e essa pessoa confessa o seu pecado. Ele não é morto naquela hora, naquele momento ele não é morto. E aí quando chega diante de Balak, ele fala, né, Balak fala assim, acaso em verdade eu não posso honrar-te? Bilam sabia que sabia não, ele queria tirar toda a riqueza de Balak, todo o dinheiro, tudo o que Balak tinha, ele iria pedir, porque Bilam sabia que Balak não poderia lutar contra Israel. Não contrataria mercenários o suficiente, toda a riqueza de Balak não seria suficiente para derrotar os filhos de Israel. Por causa da presença da nuvem de glória, das nuvens de glória, né? Por causa da presença do Eterno sobre o povo de Israel. Eu acredito que seja isso para este momento, né? Tanto que aqui tem ele fala assim, ó, quando o anjo do Eterno se mostra. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Só que o anjo também sabia que ele não ia voltar. Sabia que ele estava mentindo. Por isso ele diz, anda com os homens, mas falará somente a palavra que te disser. E aí começam as bênçãos. As tentativas de maldição. Porque não há mazal contra Bnei Israel. Não há sorte, mazal significa sorte. Não há sorte contra os filhos de Israel. Vamos para a leitura da Brit Hadashah, vamos para a leitura de Lucas.
Aqui vocês viram, né, nessa leitura da Liá, vocês viram a tentativa de destruir os filhos de Israel. E agora, em Lucas 22, são os acontecimentos antes da crucificação. E estava próxima a festa das Matzot, que é chamada de Pessach. A festa da Matzot é a festa de pães ázimos. E a Pessach é a libertação, é a passagem do povo do Egito, né, a libertação do povo do Egito. E os líderes dos Kohanim e dos Sofrim procuravam como matá-lo, pois tinham medo do povo. E Hassatã entrou em Yehudá, que foi chamado de Kiriot, o qual era um do número dos 12. E foi e conversou com os líderes dos Kohanim e Sofrim e líderes dos guardas do templo sobre como lhe o entregaria. E alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele lhes prometeu e procurou uma ocasião para lhe o entregar sem a multidão. E chegou o dia de Matzot, durante o qual era costume que fosse morto o Pessah. Deixa eu ver, 456. Esse é o nome da festa judaica, mas também se refere ao cordeiro que era morto durante este festival, conforme Shemot 12, do 1 ao 8, ou Êxodo 12, do 1 ao 8. E Yeshua enviou Keifá e Yohanan e disse-lhes: vão, preparem-nos o Pessah para que o comamos. E disseram-lhe: onde você quer que nós o preparemos? Disse-lhes: eis que quando vocês entrarem na cidade, um homem irá encontrá-los, o qual estará levando um jarro de água. Vão atrás dele. E onde entrar, digam ao senhor da casa: nosso rabino diz: onde há um lugar de alojamento no qual poderei comer o Pessah com os meus talmidim? E eis que irá mostrar-lhes um grande cômodo superior que está mobiliado. Preparem-na. E foram e encontraram o homem como lhes tinha dito, e prepararam o Pessah. E quando chegou o tempo, foi Yeshua e se reclinou para comer. E os 12 shlichim estavam com ele. E disse-lhes: desejei muito comer com vocês este Pessah antes de padecer. Pois eu lhes digo que de agora em diante não comerei até que ele se cumpra no reino de Elohim. E ele tomou o cálice, deu graças e disse: tomem-no e repartem-no entre vocês. Pois eu lhes digo que não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Elohim. E tomou o pão e deu graças e o partiu e lhes deu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em minha memória. Igualmente também pegou o cálice depois que jantaram e disse-lhe: este é o cálice da Brit Hadashah, no meu sangue, que é derramado por causa de vocês. Vamos ver 465 o que diz. A nova aliança ou aliança renovada. Brit Hadashah. A palavra hebraica Hadashah tanto pode significar nova quanto renovada. No exemplo de Salmo 51:10, renova em mim um espírito reto. Em Lamentações 5:21, renova nossos dias como dantes. Mas eis que a mão do meu traidor está em cima da mesa. E o filho do homem vai, conforme está separado para isso. Mas ai daquele homem por cuja mão é atraído. E começaram a perguntar entre si qual deles realmente faria isso. E houve também uma disputa entre si sobre qual deles era o grande. E disse-lhes Yeshua: os reis dos Goim são os seus senhores, e aqueles que são autoridades sobre eles são chamados de trabalhadores do bem.
mas vocês não serão assim. Ao contrário, aquele que é grande entre vocês seja como o pequeno, e aquele que é líder seja como o servo. Pois quem é o grande? Quem se reclina para comer, ou quem serve? Não é aquele que se reclina para comer? Porém eu estou no meio de vocês como aquele que serve. E vocês são aqueles que permaneceram comigo nas minhas provações. E eu lhes prometo, como meu pai me prometeu, um reino, para que comam e bebam a mesa do meu reino, e sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. E Yeshua disse a Shimon, eis que Hassatã pediu para peneirá-los como trigo. Vamos ver o que diz. Ou seja, Hassatã pediu para que pudesse tentar os Talmidim, levando-os à transgressão da Torá. Olha, faz sentido com uma coisa que eu entendi hoje. E eu orei por você, para que não falte a sua emuná, porque também, no tempo certo, fará techuvá e fortalecerá seus irmãos. Até os Talmidim fizeram techuvá. E Shimon disse-lhe, meu senhor, estou pronto para ir com você, mesmo para a prisão e para a morte. Disse-lhe Yeshua, eu lhe digo, Shimon, que não cantará o galo hoje antes de 3 vezes você negar que me conhece. O galo aqui, esse eu preciso explicar, porque é uma explicação que eu recebi também, é um ensino que eu recebi. O galo aqui não é o galo, nosso galo cocoricó que acorda às 3 da manhã. Isso aqui é um portal espiritual. O galo aqui, esse galo que canta, é o galo que é tipo uma trombeta, um trompete da troca da guarda romana. É a troca da guarda romana. Existe vigílias, existe horários de vigília. A primeira vigília da noite é às 18. A segunda é às 21. A terceira é às 24. A viração do dia é às 18. Daí das 18 às 21 é uma vigília. Das 21 às 24 é outra vigília. Das 24 às 3 da manhã é a terceira vigília. Das 3 da manhã às 6 da manhã é a quarta vigília. Eu não falei nenhuma vez ainda, se eu falei muito pouco sobre portais espirituais. Aqui na Brit Hadashah fica muito claro. E dentro da Taná como um todo, dentro da Torá e da Taná, fica também claro a questão de portais espirituais, portais de tempo. E aqui ele fala que não cantará o galo hoje antes de 3 vezes você negar que me conhece. Então, na vigília, na troca da vigília, na troca da guarda, na abertura do portal das 3 da manhã, que é quando tem uma troca de guarda, não cantará o galo antes de Shimon negar Yeshua. E disse-lhe, quando os mandei sem sacolas de dinheiro, e sem bolsas e sem sandálias, o que lhes faltou? Disseram-lhe nada. Disse-lhes a partir de agora, aquele que tiver uma sacola de dinheiro, tome, como também a bolsa. E aquele que não tem uma espada deve vender a sua roupa e comprar uma espada para si mesmo. Pois eu lhes digo também que aquilo que foi escrito deve ser cumprido em mim. Com os injustos fui contado, porque todas as coisas que foram escritas a meu respeito serão cumpridas. 477. Com os perversos ou iníquos ou transgressores fui contado, como está em Yeshayahu ou Isaías 53:12. Porque todas as coisas que foram escritas a meu respeito serão cumpridas. E disseram-lhe, nosso Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele lhes disse, elas são suficientes. E ele saiu e foi como estava acostumado à montanha, que é a casa das oliveiras.
E os seus talmidim também foram atrás dele. E quando chegou ao lugar, disse-lhes: orem, para que não entrem em tentação. E se apartou deles na distância de um lançamento de pedra e ajoelhou-se para orar. E disse: Pai, se tu quiseres, passa esse copo de mim. No entanto, não a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E apareceu-lhe um anjo do céu para fortalecê-lo. E estando com medo, orou pesadamente, e seu suor tornou como gotas de sangue e caiu no chão. E levantou-se da oração e foi aos seus talmidinhos e encontrou dormindo de tristeza. Olha isso. Os encontrou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não entrem em tentação. Enquanto estava falando, eis que chegou uma multidão. E aquele que se chamava Erudá, um dos 12, foi na frente deles, e se aproximou-se de Yeshua e beijou-o, pois lhes tinha dado este sinal, aquele que o beijara ele. Disse-lhe Yeshua: Erudá, com um beijo você entrega o filho do homem? Verso. Eu parei aqui para olhar tem dois versos aqui, o 43 e o 44, que aparecem na Peshitta, mas não aparecem em outros códices, em outros manuscritos gregos. O verso 43 diz assim: e apareceu-lhe um anjo do céu para fortalecê-lo. E estando com medo, orou pesadamente, e seu suor tornou-se como gotas de sangue e caiu no chão. E quando os que vou seguir agora no verso 49, tá? Disse-lhe Yeshua: Yehudá, com um beijo você entrega o filho do homem? Conforme está em Daniel 7, do 13 ao 14. E quando os que estavam com ele viram o que aconteceu, disseram-lhe: Nosso Senhor, devemos atacá-los com espadas? E um deles feriu o servo do Kohen Hagadol e tirou-lhe a orelha direita. E Yeshua respondeu e disse: isso é o suficiente até agora. E tocou a orelha de quem foi ferido e o curou. Um parêntese. Os servos do Kohen Hagadol, os levitas, e aqui os guardas do templo são os levitas. São servos do Kohen Hagadol. Os levitas, eles não podem ter defeitos físicos. Não pode ter problema no pé, não pode ter problema na mão, não pode ter nenhum defeito físico, porque senão eles não servem para servir no templo. Eles não podem servir no templo. Por isso, Yeshua restituiu a orelha deste servo. E disse Yeshua aos que tinham vindo contra ele, os líderes dos corraninhos anciãos e os líderes dos guardas do templo: como um ladrão vem contra mim com espadas e com varas para me prender? Todo dia eu estava com vocês no templo, e não colocaram as mãos em mim, mas esta é a sua hora e o poder das trevas. E eles o prenderam, levando à casa do Kohen Hagadol, e Shimon foi atrás dele à distância, e acenderam uma fogueira no meio do pátio, estavam sentados em torno dela. E também estava sentado Shimon entre eles. E uma jovem o viu, quando estava sentado junto ao fogo, e olhou para ele e disse: este homem também estava com ele. Mas ele negou e disse: mulher, eu não o conheço. E depois de um pouco de tempo, outro viu e disse-lhe: você também é um deles. Mas Queifá disse: eu não sou. E depois de uma hora, um outro argumentou e disse: verdadeiramente este homem também estava com ele, pois também é galileu. Disse Queifá: homem, eu não sei do que você está falando. E imediatamente, enquanto falava, o galo cantou. E Yeshua virou-se e olhou para Queifá. E Shimon se lembrou da palavra do nosso Senhor, que lhe dissera: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes.
E Shimon foi para fora, chorando amargamente. E os homens que vestiam Yeshua estavam zombando dele e o cobriram. E batiam em sua face e diziam: profetize, quem lhe bateu? E com muitas outras palavras eles o insultaram e falaram contra ele. E quando amanheceu, reuniram-se os anciãos e os líderes dos Kohanim e os Sofrim, e levaram-no para a casa de sua assembleia. E disseram-lhe: se você é o Machia, diga-nos. Ele disse-lhes: se eu lhes disser, não acreditarão em mim. Não acreditarão em mim mesmo. E se eu lhes perguntar, vocês não me responderão uma palavra ou me libertarão. A partir desta hora, o Filho do Homem se sentará à direita do poder de Elohim. E todos estavam dizendo: você é, portanto, filho de Elohim? Disse-lhes Yeshua: vocês dizem que eu sou. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Porque temos ouvido de sua boca. Só que o interessante, né? O que foi que eles ouviram da boca de Yeshua? Yeshua disse assim: todos estavam dizendo: você é, portanto, filho de Elohim? Disse-lhes Yeshua: vocês dizem que eu sou. É vocês que estão dizendo isso. E aí, não, por que precisamos de mais testemunha? Não temos, porque temos ouvido de sua boca. Yeshua já tinha se apresentado como filho do homem em outras ocasiões. Ele disse que era o filho do homem e não tinham levantado a mão para pegar ele. Em compensação, este era o tempo de que ele fosse entregue na mão dos Sofrim, dos Perushim, enfim, do Kohen Hagadol. Era este o tempo, não era naquele tempo. Tudo tem um tempo determinado e é tempo para todo propósito debaixo do céu. Bora lá? Como tem sido para você? Tem feito sentido? Como está sendo a tua semana? Lembre-se que a Parashá semanal, ela é a palavra, é aquilo que o Senhor tem para falar conosco naquela semana. Agora nós estamos estudando a Parashá Balak. O que ela conecta com você? O que ela traz de ensinamento para você? O que você precisa mudar? O Eterno fala pela sua palavra, seja nos escritos da Torá, seja nos profetas, nos outros escritos, né? Salmos, provérbios, enfim. Os escritos específicos das datas, que é ali Eclesiastes, Lamentações, Ruth, Esther, Cânticos e a Brit Hadashah. Para, analisa e pergunte ao Eterno, porque Ele vai te responder. O que precisa ser mudado? Amanhã tem mais. Amanhã nós vamos continuar. Amanhã a gente já vai falar sobre as bênçãos as bênçãos que Bilam proferiu, sendo que não era para ser bênção. Não era para ser bênção, não. Era para ser maldição. Só que como o Eterno falou, Bilam foi, mas falou apenas aquilo que o Eterno queria que dissesse. Quando sai da boca do Eterno, até a jumenta fala. Bora? Tenha um ótimo dia. Shalom, shalom.